Se você tem mais de 50 anos, existe um erro financeiro muito comum e impede milhares de famílias de viverem com tranquilidade. E eu não estou falando de gastar demais, investir de menos ou ter medo no mercado. Esses são sintomas. O grande problema começa antes. É silencioso, confortável e parece inofensivo. Mas é justamente esse erro que faz pessoas inteligentes, experientes e trabalhadoras se verem em uma corrida contra o tempo, tentando organizar a vida financeira quando já poderiam estar colhendo frutos. Hoje eu quero te mostrar exatamente qual é esse erro e como evitá-lo de forma simples, realista e sábia. Porque depois dos 50, cada decisão financeira pesa mais do que você imagina. E cada movimento tem impacto direto na sua segurança, liberdade e qualidade de vida nos próximos anos. E o primeiro ponto desse erro é justamente acreditar que ainda existe muito tempo. É curioso porque quando somos jovens, achamos que o tempo não acaba. E quando chegamos aos 50, olhamos para trás e percebemos que os últimos 20 anos passaram num piscar de olhos. Mesmo assim, muitas pessoas mantêm a mentalidade de que ainda dá para deixar para depois. Depois para revisar os investimentos, depois para organizar patrimônio, depois para pensar na aposentadoria, depois para planejar o futuro da família. Só que o depois chega rápido demais e quando chega, ele cobra um preço. Após os 50 anos, o jogo financeiro muda completamente. Não dá mais para apostar em altos riscos, esperando grandes retornos. O tempo já não trabalha com a mesma força dos 20, 30, 40 anos. A margem para erros diminui. Uma escolha ruim pode atrasar a vida em anos. Uma decisão certa pode garantir décadas de tranquilidade, mas a maioria das pessoas não percebe isso porque continuam vivendo na ilusão de que ainda existe uma longa estrada pela frente para compensar tudo. Esse é o primeiro erro, achar que o tempo ainda trabalha a seu favor no mesmo ritmo. Ele não trabalha. A partir dos 50, o tempo vira um conselheiro, não um escudo. Ele te lembra, faça agora, ajuste agora, construa agora. Porque do ponto de vista patrimonial, esperar não protege, expõe. E isso nos leva ao segundo erro, confundir rentabilidade com proteção. Essa é talvez uma das maiores armadilhas que quem está na maturidade financeira. Muita gente acredita que a resposta para a insegurança é encontrar investimentos e renomais. Então começam a buscar taxas milagrosas, promessas agressivas, mercados que não conhecem, produtos complexos que parecem sofisticados, mas escondem riscos enormes. Só que o problema é que depois dos 50, a palavra mais importante não é rentabilidade, é resiliência. O foco precisa sair do quanto eu ganho e entrar no quanto eu preservo. Não adianta ganhar 15% em um ano e perder 30% no seguinte. Não adianta dobrar um capital correndo riscos que podem comprometer sua aposentadoria inteira. Não adianta se empolgar com aquilo que sobe rápido sem saber que também cai rápido. E eu sei que existe uma pressão invisível aí, uma sensação de que preciso correr atrás do tempo perdido, uma ansiedade de tentar compensar tudo o que não foi feito antes. Mas essa pressa é exatamente o que te coloca no caminho do erro. Porque quanto mais você tenta acelerar, mais você se arrisca. E quanto mais se arrisca, mais você se afasta da proteção patrimonial, que é o verdadeiro objetivo nessa fase da vida. Após os 50 anos, você não está mais numa corrida de crescimento, você está numa jornada de consistência, uma jornada que exige decisões calmas, estratégicas, pensadas. Onde a pergunta certa deixa de ser quanto isso vai render e passa a ser isso protege meu futuro, porque minha família, protege minha paz. E quando você entende isso, começa a perceber o terceiro erro, não organizar o patrimônio
Parece simples, mas é um dos problemas mais sérios que vejo em pessoas que já acumularam bens, contas, investimentos, seguros, imóveis, previdência, aplicações antigas, empréstimos que nem lembram mais de onde vieram. Patrimônio fica espalhado, fragmentado, desconectado. É como ter várias peças de um quebra-cabeça que sem nunca montar a figura completa. E o pior, muita gente acredita que ter muito papel, muita conta, muito produto financeiro significa que está tudo bem, mas o excesso de coisas não é sinal de organização. Na verdade, é sinal de risco. Quando o patrimônio está espalhado, você perde clareza, e quando perde clareza, perde controle. E quando perde o controle, fica vulnerável. O dinheiro escapa em detalhes que você não percebe. Investimentos rendem menos do que deveriam, taxas desnecessárias se acumulam, seguros se sobrepõem, decisões são tomadas sem visão estratégica. E o pior, a família fica desprotegida porque ninguém sabe onde está o que, como acessar o que é importante, o que não é. Nada está conectado, nada conversa entre si. E quando a vida exige que alguém tome uma decisão, seja você, seja a sua família, essa falta de organização vira um problema enorme. Organização patrimonial não é luxo, não é frescura, não é burocracia, é proteção, é clareza, é estratégia. É o que diferencia uma aposentadoria tranquila de uma aposentadoria cheia de surpresas desagradáveis. É o que garante que você não vai precisar correr atrás de rentabilidade desesperadamente, porque seu patrimônio estará alinhado, distribuído, inteligente. É o que permite que você durma sabendo que está no controle e não que seu dinheiro está te controlando. Quando você junta esses 3 pontos, acreditar que ainda tem tempo, tem muito tempo, buscar rentabilidade ao invés de proteção e não organizar o patrimônio, entende o tamanho do problema que tantas pessoas enfrentam hoje. Não é falta de conhecimento, não é falta de capacidade, não é falta de disciplina, é falta de estratégia. E estratégia é algo que se constrói, é algo que se decide, é algo que começa quando você olha para a sua própria vida e diz: eu não vou deixar o tempo decidir por mim, eu vou decidir pelo meu futuro. E você está ouvindo, se você está ouvindo isso agora e percebe que de alguma forma está cometendo um desses erros, isso não é motivo para preocupação, é motivo para ação, porque quanto antes você organiza, mais seguro você fica. Quanto antes ajusta, mais protegido você se torna. Quanto antes muda a estratégia, mais forte fica a sua aposentadoria, sua liberdade e o seu legado. E talvez você esteja se perguntando: mas por onde eu começo? Como eu faço isso? O que eu preciso revisar primeiro? E é aí que tudo muda, porque o primeiro passo não está nos investimentos, está na visão, está em entender que você está numa fase da vida em que a prudência vale mais do que a pressa, em que a sabedoria vale mais do que a ousadia, em que a clareza vale mais do que qualquer taxa de retorno. Seu patrimônio precisa trabalhar com você e não contra você. Ele precisa se organizar como um sistema, não como uma pilha de contas soltas. Ele precisa ser pensado como uma estrutura, não como um conjunto de decisões isoladas. E quando você adota essa mentalidade, tudo melhora, o risco diminui, a ansiedade diminui, a pressão diminui, a sensação de clareza aumenta, a clareza aumenta e a tranquilidade aumenta também, porque você finalmente começa a ter uma visão completa da sua vida financeira. Não um amontoado de peças desconectadas. E é exatamente isso que transforma o futuro depois dos 50 anos. Planejamento não é pressa, é sabedoria. E sabedoria é o que constrói o patrimônio de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, se de alguma forma abriu sua visão sobre esses erros tão comuns, deixa seu like, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Aqui toda semana vou compartilhar estratégias claras, simples e práticas para proteger e fortalecer seu patrimônio. Agora,
Eu quero saber a sua opinião. Qual desses erros você sente que mais se aproxima da sua realidade? Onde você acredita que precisa ajustar? Deixe nos comentários. Eu pessoalmente leio cada um e posso transformar suas dúvidas em novos vídeos para te ajudar na sua jornada patrimonial. Lembre-se, seu patrimônio é seu legado e cuidar dele é um ato de sabedoria. Até o próximo vídeo.